Olá pessoal, estamos dando início a mais um podcast aqui no canal Café com Ideias. Hoje apresentando comigo o Marcos Marrom. Seja bem-vindo, Marcos Marrom. Obrigado, Clodoaldo. Estamos muito felizes e contentes aqui pelo Paulo Ilustre, né, lutador, morador aqui de Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo para esse bate-papo e um cafezinho com ideias. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Prazer em estar com vocês e poder passar um pouquinho do que eu sei. Que maravilha. Hoje estamos entrevistando um jornalista, fotógrafo, heptólogo, Paulo Roberto Veiga Jardim. É um rapaz assim com uma vasta experiência, né, Paulo? Já viajou o mundo aí, já viajou para a Europa, Estados Unidos. Paulo, fala um pouco da sua vivência. Olha, é o seguinte, eu sou goiano, nasci na Rua 4, Goiânia era terra total, tinha erosão, o asfalto chegava até a Praça Cívica e depois o resto era terra. Aí eu mudei para São Paulo com 14 anos, fiz ginásio científico, faculdade, fiz Fundação Armando Álvares Penteado e sempre trabalhei com fotografia, jornalismo e arte. Fazia capa de disco, trabalhei para Estadão, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Jornal do Brasil, Popular aqui, mais uma série de revistas. De revista, da Playboy à Vogue, eu trabalhei para todas elas. Capa de revista, quanto é artista, foto de teatro e publicidade. E morei em várias partes do mundo e voltei para Goiânia. O último lugar que eu tive, passei 10 anos em Nova York. Aí voltei para Goiânia, fundei um serpentário, que por algumas coisas não foi para frente, mas foi o primeiro serpentário do Brasil particular, está legalizado pelo IBAMA e tudo. E depois disso eu peguei a área que eu tinha e fiz uma reserva ecológica, um santuário ecológico, que eu plantei mais de 34 mil mudas de árvores, salvei 7 nascentes, e é uma coisa que eu falo brincando, tem árvore lá que eu plantei que eu não vou ver crescer, mas o meu filho, o meu neto vão ver crescer, o seu filho, o seu neto vão ver crescer. Em Aparecida. Em Aparecida, isso já dentro de Aparecida, é. Em frente ao terminal Veiga Jardim, quer dizer, estão dentro de uma área urbana. E essa mata, essa área de preservação que eu faço, que eu fiz, que é o santuário, a função dele é o que é? Ele serve para a gente como seria um ar-condicionado da região. Por quê? Dessas mais de 34 mil mudas que eu plantei, só esse mês, na época da chuva, eu plantei mais de 470 mudas de espécies nativas lá dentro da reserva. E o que acontece? Essa área, no futuro, ela vai trazer água, benefício para toda a população. Do lado de fora da reserva, do santuário, tem uma espécie de árvore que se chama sibipiruna. Essa árvore, segundo a pesquisa do Butantan e da Unicamp, cada árvore dessa adulta fornece oxigênio para 5 pessoas. Só pelo lado de fora eu plantei 278. Tá? E existe uma pesquisa também que diz que cada ser humano, de oxigênio que ele respira por ano, ele precisa de 22 árvores para cada pessoa de oxigênio que ele precisa por ano. Então, 22 árvores te dão o oxigênio do seu ano inteiro. Então, quantas árvores a gente precisa, o ser humano precisa? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante, eu tenho 7 nascentes dentro do lugar, dentro da cidade. Tá? A água, quando eu peguei, ela era podre, suja, porque o pessoal tinha desmatado e jogava lixo. Hoje eu tenho uma água que ela é mineral. E continuo plantando árvores em volta da nascente para ela crescer. Outra coisa importante, que eu estava até falando para o Marcos, é uma coisa muito importante para quem é ambientalista e preservacionista, que eu sou. As pessoas pensam, a Terra está CO2, está acabando com a mata, CO2, o petróleo, o plástico. Só que ninguém pensa que uma coisa, a água está acabando pelo seguinte, você tira de um poço de petróleo, vamos dizer, 1 milhão de barril hoje. Você, para manter aquele poço com pressão, você tem que encher ele com alguma coisa daquele material que você tirou. E com o que você enche? Com água.
Então, toda essa água que está acabando no mundo, não é só o ser humano. São as companhias de petróleo que injetam. Então, se eu tirei do meu poço de petróleo hoje 1 bilhão de barril de petróleo, eu tenho que botar 1 bilhão de barril de água. Da onde que eu tiro essa água? Eu não sei se é de água doce, eu não sei se é água salgada. E outra, vai acabando. A umidade do ar está acabando, a madeira está acabando. Isso é uma coisa que é muito importante. E dentro dessa área, que é a área de preservação, a gente não tem apoio. Por exemplo, tem leis do governo que são bacanas em termos de... temos que preservar, a gente dá incentivo para quem cuida de mata ciliar. A minha é uma mata ciliar. Mas eu não tenho incentivo do governo, sabe por quê? Porque eu sou área urbana. E é onde eu deveria ter mais incentivo, porque é onde tem mais poluição, onde tem mais destruição e onde cada dia mais vai viver gente. Entendeu? Então é muito complicado isso. Meu IPTU veio um absurdo, 8 mil esquema de uma coisa que eu dou oxigênio para o bairro todo. Mais outros bairros. Antes de aprofundar, né, muito interessante a sua fala, né? Você falou ali em Aparecida, né? Mora em Aparecida, essa reserva, na frente do terminal Veiga. Aí esse nome, o seu é Veiga, com esse terminal e o bairro, né? Também Aparecida de Goiânia tem o bairro Veiga Jardim. Ela vem da sua família, do seu pai? Quem foi seu pai? Seu pai morou ali no Veiga Jardim? É o seguinte, meu pai em Goiânia, ele veio para Goiânia com a fundação. Pedro Ludovico Teixeira deu para ele a venda dos lotes em Goiânia para o pessoal. E ele morava em Campinas enquanto Goiânia estava sendo construída. Ele e o Acioli fundaram o Atlético. Quando meu pai mudou para Goiânia, o Acioli continuou em Campinas. Ele fundou o Goiânia Esporte Clube, porque os dois jogavam. Então era uma disputa, eles eram sempre amigos, então era interessante. E essa área ele comprou, era uma fazenda de 138 alqueires, que hoje tem o Parque Carajá, tem o Industrial Santo Antônio e o Veiga Jardim, tá? Que ele fez um loteamento e cuidou. Quer dizer, então, a gente fez para a cidade um bem grande, que a gente construiu bairros para milhões de pessoas morarem, milhares de pessoas morarem, não é 1 milhão. Então, é um trabalho que foi bacana, a família fez isso. Vou até contar um caso gozado. Eu tinha uma época que eu tinha uma empresa e virava e mexia as leis trabalhistas no Brasil, sou muito pro lado do trabalhador. Mesmo dentro da lei, eu sempre pagava. Sempre eu tomava chumbo. Aí uma das situações minhas, o cara que trabalhava para mim, ele estava levando menor, dando droga, eu peguei, gravei, fui para o Ministério do Trabalho, acabou a reunião. O advogado falou, não, você paga milzinho para ele. Eu falei, mas cara, ele fez tudo errado. Ele falou, não, mas o senhor tem que pagar. Aí terminou, eu virei para o juiz e falei, seu juiz, me explica uma coisa. É a 10ª vez que eu venho, eu pago. O cara está tudo errado. Ele falou, pois é, então vou perguntar para o senhor. Como é que o senhor chama? Eu falei, Paulo Roberto Brandão Veiga Jardim. Que bairro que o senhor tem? A minha empresa? Parque Veiga Jardim. Como que chama a rua? João da Silva Brandão. Como é que chama a empresa? Cobra Veiga. Isso não vai ganhar nunca. Isso é o Brasil nosso. Tudo roga contra. Pô, eu queria aproveitar. Guilherme, coloca para mim a imagem lá do parque que o Paulo comentou sobre ele. Você tem a imagem aí? Põe na tela aqui para nós. Aqui. Ó, olha que legal. Essa primeira imagem é de que ano? Já tinha uns 4 anos, é de 93, 94. Essa parte mais aqui já tinha começado a plantar, porque quando eu peguei era igual aqui do lado. Sem nada. Sem nada, nada. Isso. Essa aqui tem uns... Não, ela tem uns 15 anos atrás e tem uma atual que é mais coberta. Essa é de 15 anos atrás. As ruas aqui não estão nem asfaltadas. Já pode observar que já tem muita casa. Já tem muita casa. Ela está falando de quê? Um alqueire aí de terra? São quase 44 mil metros quadrados. Tem 7 nascentes aí dentro. Que hoje tem água pura. E você tem foto dessas nascentes? Não. Tem algumas fotos. Eu acho que eu até passei. Vê se, Guilherme, vê se consegue achar alguma foto de alguma nascente aí para nós e põe na tela. Tem a bica. E essa imagem? Essa aqui é de 2 anos atrás. 2 anos atrás? Isso, nossa, exatamente. Já está tudo asfaltado a população da cidade. Isso aqui hoje virou, eles falam um condomínio fechado que tinha mata, acabaram com a mata, ó, cortaram.
Tem mais Está nada. no Mansões, ali do lado do Mansões. Só para eu entender, para quem está nos assistindo entender, o Veiga Jardim ele fica próximo Aqui uma represa. do centro de Aparecida ali ou não? Não, fica entre, eles chamam que a terra é do NEM, que é nem Goiânia e nem Aparecida. Então Mas na verdade ela é Aparecida. Essa imagem, volta um pouquinho essa imagem aí, Guilherme. Essa imagem parece que veio já Goiânia, né? Aqui tá, tudo é Aparecida ainda, né? Não, é a próxima. E aí, lá no fundo é Lá no fundo é Goiânia já. Goiânia, né? Aqui é a Torre do Serrinho. Exatamente. Exatamente. Serrinha, bem Aí bem vem Aparecida para cá. Continua passando essa imagem para nós aí, Guilherme. Olha que vista, menino. Que Isso aqui essa é uma nascente. represa, que é das nascentes. Eu fiz uma represa onde tinha erosão. O pessoal fala, não, cobre de terra. Eu falei, não, o mundo está faltando água. Terra vai ter de montes. Então, onde tinha erosão, que ela tinha mais de 8 metros de profundidade aqui, ó, a erosão descia toda essa área aqui, eu enchi de água. Então, eu fiz uma coisa... Aí, um furinho também no centro, aí para quem está assistindo a imagem. Isso aqui é uma represinha. É uma represa, olha que legal. E a outra coisa interessante que eu já fiz, que eu sei já que... está tudo asfaltado já, né, Tudo, Paulo? tudo asfaltado. Você lembra Aqui que época tem a praça da asfaltou isso aí? prefeitura. Eles asfaltaram isso tem uns 6 anos. 6 anos. Que terminaram de asfaltar. Inclusive, na época, eles destruíram um grande pedaço de muro meu lá, virou uma confusão. Essa área aqui, ó, eu como já previ, eu sei, não é que eu previ, eu sei que vai faltar água no mundo, cada dia mais. Eu tenho as nascentes, mas se eu deixar as pessoas entrarem na nascente, como a nascente é terra de loja, as pessoas vão pisar e vão cobrir a nascente, ela vai ser massacrada. Aqui na saída, eu já fiz uma caixa que a água desce para as pessoas, fora do muro, para as pessoas poderem ir pegar água. E essa No água caso de vai pra onde, abastecimento. Paulo? Essa água, eu fiz uma tubulação que ela atravessa a rua, cai na casa da vizinha, que por azar, ou não sei porquê, ela tira água de lençol freático, tá? Ela tem um poço artesiano, e a água minha passa por baixo dela, atravessa a rua e vai para o Rio Santo Antônio. Porque a minha mata é uma mata ciliar. A mata ciliar são matas que abastecem os rios. Os rios vão aumentando conforme as matas ciliares vão jogando água lá. Você disse para nós, Paulo, que quando você começou aí, volta naquela primeira foto lá, Guilherme, e quando você começou, a água lá não era uma água saudável. Não, né? era podre, porque o povo jogava muito lixo lá naquela parte, lá em cima. Essa parte mais Isso, né? lá em cima ali no mato. Eles jogavam muito lixo, seria essa área aqui, ó. Hoje ela está totalmente limpa. Lá é tudo cercado? Como é que é isso? Tá uma parte bem cercada, eu estou tentando fazer com as empresas e com a prefeitura um grande grafite em volta. Porque eu tenho quase 2.000 metros de muro que dá para fazer um grafite, traz um bem para a sociedade, Claro. traz turista, traz arte e benefício. Mas é muito difícil, o pessoal não entende o que é. Mas hoje você deixa o pessoal entrar dentro da... Tem, olha, a gente leva escola. Caminhos aí? A gente leva, tem a trilha, Ah, a isso gente é leva diferente, escolas, ó, a gente leva escola para ter educação ambiental, meio ambiente, tem arara, tem sagui, então a gente tem uma série de coisas. E eu estou fazendo um trabalho de pesquisa meu, porque eu não tenho apoio também, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa com autista, síndrome de Down e cego. Porque ninguém dá apoio para eles frequentarem isso. Então eu estou tentando, levando grupos de voluntários, que eu já tentei trabalhar com as associações ligadas a isso, mas eles não têm. Parece que sabe, é uma coisa sonsa. É bonito ter porque está na moda, então ele tem um assunto, mas ele não tem muito interesse. Então qual que é a vantagem? Essa palavra ficou à moda, né? Mas a prática que está sendo muito difícil. pouca, né? Ninguém é prático nessa história. Teoricamente todo mundo é, mas ninguém faz. Aí o que faz? O autista, ele vai ter um lugar maravilhoso. Eu já levei alguns e o autista é assim, ou ele é muito disperso, ou ele é muito ativo. Então é assim, teve um que foi lá, ele parava, olhava as coisas. Mas para eles é importante, porque é uma vida que eles não têm. O pai não tem paciência de levar ele numa mata. O pai não tem paciência. E o síndrome de Down também, o pai não tem muita paciência. Então, é impressionante porque assim, você está falando em algo que está dentro da cidade. Dentro da cidade. E a mata hoje está muito mais fechada. Nesses 2 anos ela fechou mais ainda. E os animais que estão lá dentro, quais são que você pode citar para nós, que você Olha, tem lá dentro hoje? tem tatu,
Tem saracura, tem sagui, tem gambá, o que é o saruê, que a gente chama, tem pássaro geral, mico, graças a Deus não tem um prego. Aquele macaco, prego é o inferno, aquele é o inferno. Aquele macaquinho prego, aquele é o inferno. Ele entra na casa, rouba, abre coisa, tudo, aquele é um cão. Eu tenho o saguizinho. Mas, há 2 meses atrás, começou as pessoas a entrarem e roubar o sagui para vender. Ei. Então eles me roubaram mais de 20 e tantos sagui, porque eu dava comida na mão. Então tem tucano, tem... Bom, você tem a maioria desses animais, tem. Sabe? Então é uma coisa que é bacana e é difícil. Porque, por exemplo, de vez em quando eu entro, tem um cara que pula o muro, vai lá e põe arapuca. Não acredito. Entendeu? Para pegar pássaro. Para pegar pássaro, para vender ou para guardar o bicho na gaiola. Então é muito complicado hoje o ser humano entender isso. Mas é assim, o cachorro e o gato virou moda. Mas os outros animais continuam sendo animais. Então é como se diz, um relacionamento muito estranho, você entendeu? É muito estranho. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu serpentário. Você iniciou falando sobre ele, mas depois não disse também. Ele foi construído aí em Aparecida ou foi construído em Goiânia? Não, foi construído aí em Aparecida. Mas dentro dessa reserva? Dentro da reserva. Na época não era reserva, era bem pelada. Foi logo naquele começo. Lá no começo. É o seguinte. Você tem foto dela aí, Guilherme, do serpentário ou não? Não, o serpentário não tem quase, não. Porque eu fiz, por exemplo, o serpentário eu dei 2 entrevistas para o Jô Soares. Fui 3 vezes no Fantástico. Fiz uma entrevista para o Lucas Mendes em Nova York, falando sobre as nossas serpentes. Só que as pessoas não têm noção por que as serpentes são importantes. É só uma pergunta, por que a pressão serpente alta. é importante? Então, isso é interessante. Pressão alta, coração e mais uma série de remédios para câncer são feitos com toxinas de cobra. Botox, Restileno, são feitos com toxinas de cobra. Mas qualquer cobra não? Tem Não. ações específicas? Cada uma tem um específico. Tem a cascavel, tem a jararaca, tem um tipo delas que é só para pressão alta. Então, cada uma tem uma no função. Seu serpentário, que você construiu, tinha quantos tipos de cobra? Você Olha, lembra? das brasileiras eu tinha todas. Todas, cascavel, Cascavel, jiboia. jararaca, E pegava na bichona? Pegava. E mostrava minha cobra para todo mundo. Então, é o seguinte. Tinha medo de mostrar, não, né? Não, mostrava sem vergonha. Esse aqui é a jararaca, esse aqui é a serpente e tal. Essa é cipó, é boipeba, é jararaca, sucuri. Aí, outra coisa interessante... Mas você tinha cobra sem ser brasileira? Tinha. Da onde? Só tinha. para quem está nos assistindo aí. Tinha americana e australiana. Eu fui o primeiro para trazer para o Brasil, abrir esse campo de criar a cobra como animal de estimação. Eu era legalizado pelo IBAMA, todas as coisas eram em paz. Aí era uma coisa muito, muito bacana, entendeu? Porque a gente não tem noção o tanto que ela é útil. Porque assim, as pessoas acham, minha casa está cheia de cobra, então tem algum problema. Não, problema tem, porque ela é porca e deixa a casa dela ficar cheia de rato. Aí aparece a cobra. Aí a cobra vai para lá, ela só se alimenta de rato. E outra, a cobra é perigosa. Não, ela não é perigosa é a gente. Porque ela está ali, toda cobra, a cascavel tem um guiso, ela faz barulho para você escutar. As outras cobras, elas batem a cauda no chão. Quer dizer, se você não estivesse conversando e não se achasse o rei do mundo, você ia escutar o barulho e olhar para o chão. Então, o ser humano é picado porque ele não presta atenção. Entendeu? E olha, a cobra tem uma cabecinha desse tamanho. O pé da gente é desse tamanho. Então, você vem andando. Do Max Marrom é maior. Não, tem uns maiores, mas eu basquete, só por exemplo, entendeu? Seu pé, queira ou não queira, olha a proporção. Então, a cobra está ali, ela já te avisou, que ela está quieta, olhando para você e você vindo. Ela bateu, falou, ela não fala, mas ela está lá, Você chega,
ela tem que te picar. Por quê? É como se você visse um prédio de 10 andares vendo o seu rumo. Você tá não sabe, a invadindo gente o espaço empurra e dela, corre. né? Não, ela fica quieta, fala, será que o imbecil vai vir pra cima de mim? Eu tenho veneno pra matar. Aí ela pica. Então essa é uma coisa que é séria das serpentes. Não é que elas fazem mal. Quem faz mal é a gente mata tudo. Você me lembrou, foi a abelha. Em abelha de barulho, né? Porque essa questão diz que ela não gosta de barulho, né? A abelha. A abelha não, aí ela gosta de... faz barulho, ela já... E outra coisa interessante do serpentário é que eu fiz um trabalho junto com a Fundação Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde. Nós fizemos um pôster que foi distribuído no Brasil inteiro de preservação, primeiros socorros, postos de saúde e atendimento no Brasil inteiro. Isso foi distribuído durante 2 ou 3 anos pelo Brasil todo, graças à Fundação Nacional. Então a gente fazia um trabalho que era bacana, entendeu? E era importante para Brasília, para o Brasil e para Aparecida, mas a gente não teve o apoio necessário. Então foi meio complicado. Vem ao caso também não. Mas... Eu conheci lá o espaço, depois nós vamos lá, Clodoaldo. É como vocês viram aqui, né? Mas por fora, né? Por dentro é um outro clima, né? E a cidade, né? Você vê que no decorrer do tempo, né? Tá muito quente. Né? Eu senti bem lá, fresquinho, né? Mais fresco que essa sala aqui, que tem ar-condicionado. Mais fresco, né? E a cidade, né, tá com um grande, assim, já tá começando a debater, não, já deveria ter um debate mais aprofundado, né? Agora você vê que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Devastou de uma maneira e o pessoal, opa, ligou um alerta, né? E a gente tá no centro, né, do Brasil, mas mesmo assim pode acontecer. Somos o berço da água, né? O berço da água. Você vê que quando chove na cidade, alaga bairros que você fala assim, poxa, aqui não tem nem rio, né? E é uma preocupação, né? Hoje, né? Ter um escoamento melhor, né? Essa preservação que você faz é muito importante. Mas, como você me falou, né? Aquele dia lá, eu trabalho sozinho aqui, né, Marrom? Eu trabalho sozinho, cuidar, plantar, pegar animal, gente querendo entrar, comida, tudo. Né? E eu vi que também você já teve visita, né, da secretária do Meio Ambiente. E o que ela fala sobre aquela reserva? Olha, né? A primeira vez que eu estou tendo, parece que nós vamos ter um apoio bacana. Tá? A Valéria parece que ela é uma pessoa super bacana, super ligada, interessada em cuidar disso. Tá? É a primeira secretária do meio ambiente que eu vejo que realmente ela tem um interesse em cuidar. Tá? Então, pelo menos foi o que ela me passou. E a gente está tentando criar alguns trabalhos para fazer a população participar mais dessa coisa. A gente está fechando, por exemplo, acordo para as escolas municipais irem, que a gente dá a instrução, tem a trilha, então a criançada anda, vê os animais, dependendo do horário. Tem uma parte de recreação e uma parte de instrução. Porque tem muita criança que o pai às vezes tem um sítio, tem uma chácara, ou tem uns que tem fazenda, depende do nível da escola, da escolaridade. E a própria criança que às vezes mora num bairro que tem uma nascente, ele não sabe. Então a gente mostra, olha, por que é importante a nascente, por que é importante essa árvore, por que tem essa fruta, e essa fruta, e essa fruta, e essa raiz, para a criança saber. Hoje a gente anda no mundo, eu estou com um filho de 14 anos, ele que está comigo, nasceu lá dentro. A gente sai na rua, em Goiânia, Aparecida, tem milhares de frutas. Eu e ele saímos comendo fruta, quando a gente está a pé na rua. Mas os meninos de hoje, ele está do lado de um pé de caju e ele não sabe o que é um pé de caju. Por quê? Porque ele está acostumado a comer caju só do supermercado. E lá na sua reserva tem quantos tipos de frutas lá? Variedade, você lembra? Não. Outra coisa que é interessante. Dentro da minha reserva, eu não tenho as frutas quase normais. Por quê? Porque lá é uma mata, é uma floresta. E a floresta, ela não dá espaço para crescer frutas. Porque as frutas, normalmente, elas crescem em lugar que bate sol. E lá não, tem as frutas de floresta, porque elas disputam a luz do sol. Certo. Entendeu? Então, quase não tem fruta, mas tem, por exemplo,
Tem jatubá, genipapo, jaca, piqui, que é o piqui do norte, mais que da Qual que é a árvore diferença alta. do piqui do norte e do piqui de Goiás? Só para quem está nos assistindo. A aqui diferença é o entender. seguinte, a árvore do nosso piqui do cerrado é baixa. Baixinha. Baixinha, Mas o piqui é o mesmo. troncudinha. A boa diferença às vezes é pouca. Às vezes a coloração, o sabor, um é mais perfumado, outro menos. E a árvore da árvore do norte, ela cresce alto. Tá? Então ela dá o fruto alto. Mas nós temos um problema que o pessoal tem mania de pegar piqui de vara. Então lá na minha terra, lá no começo, quando dava, eu falava, dá para pegar piqui. Quando eu chegava lá, o pessoal já tinha pulado o muro e pegado tudo na vara. Então o famoso piqui de vara, e o povo vinha na feira, aqueles clarinhos. Porque o peixe cai, né? Ele cai, E da jaca? Porque jaca não é um fruto Não. assim que todo mundo gosta, né? Não, jaca não é todo mundo gosta e não é uma fruta brasileira. Ah, não é brasileira? Não A sabia. jaca, ela vem da Polinésia, vem da Malásia, da Índia, entendeu? Lá eles comem isso há muito tempo. Tem dois tipos de Inclusive, jaca. Aqui que você a tem dura e lá- a mole. Eu tenho as duas. Ah, você tem as duas As lá. duas, a dura e a mole. Mas é interessante da jaca, para você ver, quando eu morava em Nova York, um dia eu entrei no mercado chinês, aí eu vi uma latinha escrita jaca. Então eles vendem jaca enlatada em calda. É mesmo, eu nunca vi. É a jaca coisa mais na incrível do padaria. mundo. A gente não faz ideia que jaca É. vem de lá. Então é uma coisa muito interessante. Francês come muita jaca. Culinária francesa tem muita jaca. Porque a França teve colônias na Tailândia, Vietnã, era tudo colônia francesa. E francês sempre usou essa parte de gastronomia. Então é uma coisa muito interessante. Por exemplo, a manga não é uma fruta brasileira. Não é. Não. Nenhuma A cana delas. veio da Índia. A manga veio da região da. Não, por quê? Por que é interessante a gente saber disso? Porque as navegações, eles precisavam de alimento. Mas não pode pegar alimento perecível. Então o que eles faziam? O abacate dá para mim guardar. Então ele põe o abacate na vinha e ia amadurecendo e ia comendo. A jaca demorava a amadurecer e ia comendo. A manga demorava a amadurecer e ia comendo. O tomate foi levado para fora, por quê? Porque guardava muito tempo. A Mas batata. o tomate é brasileiro. O tomate é da América, mas não é brasileiro. É da América, pertenceu ao Brasil. Tô começando a achar Mas que não tem nada. da América, assim, nós temos muita fruta que não é usada quase em casa. Pô, mas o caju é Tem o nosso. o caju é e não é. Porque também ele dá demais na região na Índia tem, Malásia, essa região lá eles têm muito isso. Agora, o O interessante... piqui não, o piqui é nosso. O piqui é nosso. Graças a Por Deus, enquanto- acertei uma lá. por enquanto é. O Pô, mamão é nosso. Porque aqui o Brasil, então, era uma mata fechada, vamos dizer, como você falou que essa era poucos, Mandioca, né? Então era fechado, então quando Tem. foi devastando, foi plantando, Foi, né? os portugueses trouxeram, os colonizadores trouxeram. Por exemplo, a batata que a gente chama batata inglesa, ela não é inglesa. Ela é da América Central, América do Sul todinha. Tem, na América do Sul tem 80 ou 90 e tantos tipos de batata. Mas vai pra lá, os ingleses ficam com o nome de batata inglesa, mas não é batata inglesa. Mandioca é nossa. A mandioca, essa é nossa. Essa Pelo menos aí essa não é. não, né? Essa não tem perigo. Mandioca e piqui é nosso. E você viu, né, pelo Marlon? menos tem. Igual- Tem um monte, ó. igual Tem um você monte. foi com- O açaí. O açaí é Também é nosso. nosso, é. O açaí. Tem, o açaí. Mas pra você ver, o açaí, eu fui lá no Pará e o pessoal reclamando, assim, porque é o lugar que mais tem, assim, mas não consegue ter uma economia Voltada a ele, né? a ele, sabe? Assim, ele. eles não conseguem ter um retorno que tanto tem. Aí as pessoas de fora conseguem ter mais retorno quem tá lá dentro. Lógico. É? Porque a lei do Brasil é o seguinte: você vai me vender, você fabrica a xícara e me vende a xícara, eu pago R$2. O Marcos compra de minha xícara, eu vendo para ele a 10. Aí eu que sou o intermediário, Ganha mais dinheiro. já pago 10 para ele e já vendo a 50. O cara que vai vender para você comer, ele vende a 200. Então aquele coitado que está lá, Que é o não que tem produziu, dinheiro, que é o que né? produz, isso aí é uma forma de devia ser regulamentada, é uma coisa de fanfarras governamentais, que você devia ter leis que dêem apoio para as pessoas.
Entendeu? Então, É igual a são outra coisa. cooperativas que sofrem, Não, né? Porque eles pegam, né? Os que pegam lá, né? Levam. Tem gente lá Olha, que nasceu ganha pegando açaí, tá com ganha 90 anos, só centavos bateu lá. Ganha centavos, né? É como também, fala do meio ambiente, o catador, né? Da reciclagem, Exato, que chega exato. ali, passa aí a Exato. tarde toda, a noite toda É e ganha ele- R$1 no final. É Né? ele que salva, mas agora ainda tem uma coisa, por exemplo, o catador de papel. As empresas primeiro davam papelão pro cara. Aí as empresas descobriram que o papelão dá dinheiro. Elas não dão papelão mais pro catador. Você sabe disso. Ela faz vender o papel. Ela faz junto o papelão e vende. Claro. Quer dizer, então, são as coisas que são erradas. Ela já ganha demais. Para que ela precisa de mais? Então, são formas que a gente tem que fazer. Não é nem um cristianismo, que é o cristianismo básico, que é o seguinte, é o princípio de amar uns outros e distribuir as coisas bem feitas. Entendeu? Seria o princípio básico do cristianismo. Aí vem uma série de outras religiões e políticas. A França, liberdade, igualdade, fraternidade. O princípio marxista, o princípio comunista. Não funciona. Entendeu? Porque o cara que está lá em cima, ele quer para ele não quer dos outros. Mas ele dobra você. Nós somos irmão. Nós somos irmão. Entendeu? Então, esse que é o problema no mundo hoje. As pessoas deixaram de ser humanas. E a gente precisa voltar às origens. E se a gente não for humano, o mundo está acontecendo. Mas isso não é histórico, Paulo? Vamos mudar um pouco o assunto, Olha, até porque a conversa não foi por aí cima, mas é não, histórico, é né? Histórico, Isso é. já não vem do ser humano Não, desde vem, quando o mundo mas é não mundo. precisava ser tanto. Você entendeu? O problema é o seguinte, você pensa, por que um jogador tem um salário de 1 milhão? E o coitado ganha R$1.400? Porque o retorno do jogador é maior. Não, porque lava-se o dinheiro, o povo gasta e chama-se pão e circo. Agora, quem está lá em cima, que está distribuindo e dando pão, o circo, ele está milionário. O jogador está com muito dinheiro. Agora, para você ver, olha a diferença. Você pega uma série de jogadores africanos, que são os coitados que passaram fome, que sofreram, hoje são jogadores, todos eles pegam a renda e ajudam a população pobre. O brasileiro tem um que põe. De vez em quando ele põe um dinheirinho de ajuda, mas é pouco. Mas tem incentivo do governo para isso também, Paulo? Porque também você pegar toda a sua fortuna e jogar... Não tem, mas escuta, eu penso assim, você ganha, vamos dizer, 2 milhões por mês. Certo. O primeiro mês seu, você gasta 1,5 milhão, os 2, 3 primeiros meses você gasta 1 milhão e pouco. Depois você não vai gastar mais. Mas, Paulo, Aí você vai acumular, espera, só terminando. Você vai acumular. Você acumulou, você vai morrer, feder e tem tudo. Para que você tem aquele tanto de dinheiro? Se você fosse humano, ou tivesse o conceito de humanidade, chama fraternidade, você não precisava fazer isso. É igual, por exemplo, olha, eu estava até falando aqui, ó. O Lira, uma política um pouco mudando. O Lira falou que o Lula passou para ele, só de verba, 370 milhões. O que ele vai fazer com 370 milhões? Não sei. Mas pensa, o Brasil tem 240 milhões de habitantes. Dos 370 milhões, eu como cidadão político que trabalha para o povo, eu podia dar 1 milhão para 240 milhões de pessoas. Ainda ia me sobrar 130 milhões. não é bem assim essa conta não, Paulo. Mas se você pensar em termos, você tem uma verba de 370 milhões, você é o político. Você pode passar para a comunidade. Não, eu estou dando um exemplo muito superficial. Não estou entrando em detalhes, porque a discussão se aprofunda. Política e coisas assim é complicado. Mas eu estou dizendo, se a gente pensar teoricamente que dá para ser feito, se o ser humano ligar para o lado humano dele, dá para ser feito. Pô, eu imagino que você pode até ajudar a população sim. Eu vou voltar lá no caso do jogador de novo, porque se ele ganha lá 2 milhões, ele deixa uma pancada pro governo em termos de imposto. Pode deixar. E eu que fico revoltado, aí eu pessoalmente fico revoltado, fica uma pancada pro governo. Aí eu vou pegar mais um pouco do meu dinheiro e vou doar, e o governo vai entrar com o quê? Com nada. É isso que deixa revoltado, entendeu? Porque ele está ganhando sem doar nada.
Porque a gente entende hoje que o governo hoje só pensa em arrecadar. Mas é uma esse é o máquina problema. de arrecadação. Esse é que é o problema. Mas fica jogando para as pessoas a responsabilidade que é dele. Dele, governo. Mas sabe, eu acho que está totalmente errado. A responsabilidade é do governo. O governo devia limitar uma série de coisas. Por exemplo, não devia ter criado, tinham 22 ministérios, já tem pouco, para que fez 39? Tem vários problemas, né? Então, aí por isso que eu falo, aí a gente pega essa problemática, é igual o trator de esteira, você pegou, vai embora. E vai. Entendeu? Não E tem jeito. E o povo fica no meio. E o povo está sendo esmagado. Que vai. Entendeu? Esse que é o drama. Eu vejo você falando, igualzinho, é questão cultural mesmo, né? Eu morei na Argentina, né? E lá tinha uma coisa muito simples, eu achei muito legal. Pra você ver, a Argentina hoje é um país que está quebrado, né? Tá, né? Uma situação econômica difícil, né? Seríssimo. Mas tem umas coisas que a gente trai, né? Assim, né? Igual assim, o ponto de ônibus, né? A gente sempre, eu chegava, né? No ponto de ônibus algumas vezes, tinha um monte de gente. E na primeira vez, quando o ônibus chegou, igualzinho aqui, né? Você já quer entrar, né? Que você quer ser o primeirão, né? Para pegar o banco, pegar a sei lá, cadeirinha. que seja, né? Aquela coisa, né? Mas o seguinte, que lá, aí uma senhora falou, não. Chegaste agora, não? Espera. Por quê? Porque existia na lógica ali, mesmo que talvez não tinha uma fila, mas quando entrava, existia uma fila. A pessoa já sabia que estava. Quem chegou primeiro para entrar dentro do ônibus. Exato. E a outra coisa também que eu achei muito interessante, que lá não tinha catraca. Não. Então, assim, você ia para um lugar, você que falava pro motorista, olha, 1,10, né? 80 centavos. Dependendo do lugar, você já sabia quanto. Então você já falava para ele. Ele não sabia, talvez podia, mas é uma coisa consciente, Exato. né? Chama o lado humano. O ser humano é isso. Então é uma coisa assim, né? Isso também é construído culturalmente, né? Quando você está num certo lugar, dando chicotada, né? Não se... A pessoa vai criar ser de uma forma, né? Não tem como, né, Paulo? Então, assim, se vai chegar um certo tempo da idade, você fala, pô, como que eu vou reconstruir essa cultura, né? Que já está toda construída desse modelo, né? Isso, é um processo... Muito complicado. É um choque, é complicado, né? Vou dar um exemplo aqui agora, interessante. Tem muito a ver, mas eu estou com minha aposentadoria. Eu paguei no INSS, que se chamava INPS, desde quando eu tenho 14 para 15 anos. Então, quer dizer, eu estou com 71. Aí eu requeri minha aposentadoria. Ninguém achava meu tal de NIT. Aí eu tive uma reunião no INSS. De 87 até 2017, está tudo pago. Só que eles não registraram nem meu nome, nem meu CPF. Então, tudo que eu paguei está em branco. Então, eu não consigo aposentar. Acredite você ou não. Aí fiz uma carta, apresentei. Agora, eu tinha todos os salões. Que quando eu morava fora, eu mandava o dinheiro e pagava. Eu tenho todos os salões. Por eu morar numa mata, caiu uma árvorezinha na minha casa, choveu, e acabou com meus documentos, meus NIT, etc. Eu não tenho, só tinha uma cartelinha. Agora, se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, você deu sua palavra e pagou. Aqui eu falei, não, é meu, tá aqui provando que eu tenho um cartão todinho pagando. Não é meu número, não é meu... Ah, mas o senhor pode ter falsificado. Agora, como é que faz? Pra você ver, olha, lá por exemplo, em Nova York é a maior metrópole quase do mundo. Você recebia uma conta de telefone, vinha 2 números que não era meu, eu ligava para eles e falava, olha, tem 2 números aqui que não são meus. Ele falou, só podia vir aqui e a gente conversa. Aqui, primeira coisa que você liga, ele falou, ó, o senhor paga a conta e depois nós descontamos. Entendeu? Quer dizer, aí depois que eu pago, eu tenho que ir lá provar que não é meu, e lá você chegou e falou, olha, não é minha por isso, por isso, por isso. Ele tem tudo computador, tem os nomes. Ah, nunca vi esse número na sua conta. Acabou. Aqui não, você paga e nunca mais você vai ver o dinheiro. Eles falam que vão te retornar e não retornam.
Então, é outra coisa que o sistema nosso criou, que é uma coisa terrível isso. É um sistema que ele te engole. Então, mas esse problema não é da cultural do brasileiro? É. Porque o brasileiro traz isso dentro da essência. Não é só o Brasil, na América do Sul, sabe o que foi? A colonização hispânica e portuguesa foi assim. Entendeu? Por exemplo, o português, olha, é uma coisa da história assim. O português foi um ser muito louco, porque ele era aventureiro. Ele não era explorador. Ele ia para lá. Foi o primeiro branco a ter contato com o japonês. Foi o primeiro branco a chegar na Índia, chegar não sei aonde, chegar não sei aonde, chegar não sei aonde. Descobriu tudo. Aí veio o espanhol ocupando a carga e começou a pilhar. Aí o espanhol começou a pilhar. Acabou com os maia, com as tecas roubando ouro. Aí o inglês mais velhaco ainda, que é uma ilhinha desse tamanho que mandou no mundo, ficava no meio do mar, esperando o babaca do espanhol vir, com o navio carregado de ouro. Aí ia tomar o navio dele e levava embora. Aí metade ficava para os piratas, metade para a coroa inglesa. E assim foi indo. Então, quer dizer, é uma coisa muito louca o ser humano nisso. Entendeu? É igual assim, uma coisa o pessoal fala, porque escravidão. Eu falo, escravidão. O preto escravizava o preto. E até hoje na África eles fazem isso. É, até assim, o Eles preto vendia o pegam, preto. eles pegavam. Por que o português, o espanhol e o inglês começaram a trazer preto? Porque eles chegavam lá com facão. Aí a tribo de não sei quê tinha dominado a tribo de não sei quem. Aí o neguinho estava lá, desculpa falar um termo, o povo não pode nem falar um termo, senão você vai preso. Não, eu tenho valor demais, eu amo a raça negra, preta, para mim é tudo igual, porque eu falo, a minha mãe preta, eu tive uma mãe preta que é a paixão da minha vida. Então, o cara via lá, eu olhava ali e falava, nossa, o cara tem um facão. Ele olhava lá, tinha três neguinhos bonitinhos que dói ali. Ele falava, meu filho, que português, tem 3 meses que ele está no mar ali, a 2 neguinhos. Vem cá, vamos trocar ela no facão? Trocava no facão. O cara acabava, fazia necessidade, passava à vontade, deixava a neguinha lá e pegava ela de volta e vendia. Aí foi o inglês e o português falou, rapaz, por que eu não vou levar isso para vender lá? Está precisando de mão de obra. Aí começou a encher o navio. Você falando E aí veio, isso é que vem a maldade, vem disso. Aí o povo culpa só uma raça. Não, o ser humano sempre fez isso. Você falando de cultura, só voltando, né? A gente fez esse panorama, né? Já vi uma pesquisa, de consumo, né? Voltando lá na água, lá no seu ambiente. Cara, e aí vem a cultura da educação urbana, né? Porque o que é colocado, né, nessa educação, não banhe muito tempo, não abre a torneira, né, não lave o carro, não lave a calçada. E a gente olhando na pesquisa, só 5% de toda essa cadeia que a gente usa, né? E essa água, muitas das vezes, ela volta para nós. É um tratamento, volta e vai. E tem umas empresas gigantes que essa água não volta, né? E eu fico muito assim, quando você fala das minas, né? Eu tô vendo muitas construções, né, de condomínios em Aparecida e arrebentando com as nascentes, né? Tô acabando. Eu fico pensando, né? Hoje Aparecida de Goiânia necessita muito hoje agora do João Leite, né? Lá de longe vem essa água. Santo Antônio. Privatizou aqui, né, em Aparecida, é a BRK. Que hoje, se for comparando, sabe, Clodoaldo? É muito mais caro em Aparecida a água do que em Goiânia. É muito cara a água. E aí, a situação nossa aqui, pela sequidão, tudo, creio que daqui 10 anos vai ser um conflito geral, né? Aqui é uma guerra de água. Olha, vai ser um caos. Você pode. Eu tenho aqui, na minha parte, Goiânia, tem uma coisa que é muito interessante. O lado de cá, onde eu tenho a reserva, nunca teve muito buriti. Porque a água ela deve ter ou mais alcalina, ou mais ácida, não sei. Eu nunca fiz essa pesquisa ainda porque não dá tempo. E do lado de lá, onde estão as indústrias, são as maiores nascentes.
e a água é pura. Você pode olhar que do lado de lá do Santo Antônio, você atravessa o Santo Antônio, é lotado de Buriti, porque são onde tem as nascentes d'água. E o que acontece? O lado das indústrias, elas estão ganhando as indústrias. O próprio indústria, o dono da indústria, ele é tão burro que ele não protege a nascente. Ele vai e cobra a nascente e constrói a indústria em cima dele. Entendeu? Ele podia ter. No futuro, ele é tão ignorante como empresário que ele não vê que ali tem uma fortuna. É o ouro dele, o ouro líquido. Porque se ele tivesse guardado aquela nascente, por enquanto não pode tirar água de dentro em área urbana. Mas daqui mais uns anos, vai ter água. Ele podia estar com a mina de ouro na mão e é inesgotável, que é da terra. Não, ele come. E os Buriti estão do lado da minha casa, quase em frente, tem uma alameda de Buriti que é fantástica. Quer dizer, é uma das maiores nascentes de água. Água geladinha. Aí depois vai cobrar a prefeitura. Ó, prefeitura, tá faltando água aqui. Mas então, e outra, é de particular. Por que a prefeitura não cria um projeto de fazer um grande parque? Chega nas pessoas que são particulares e fala, ó, nós vamos te dar abatimento de imposto de renda, mas você vai deixar a gente construir uma ciclovia, um parque. Você não vai mexer na água. Então, dentro dessa nascente, algumas que eu conheço da casa, tá cheio de merda, cheio de lixo. E a água está lá, coisa mais linda do mundo. Eu vou lá e pego um monte de sementes dos Buriti que eu tenho, que eu planto, graças a Deus ainda tem. Se eu pego a semente e planto, eu não vou e compro as mudas. Compro algumas, mas a maioria eu planto. Então é interessante você ver como é que a terra funciona, como é que a coisa funciona. E o nosso Goiás é genial. Nossa, é muita coisa. Eu falo muito com a secretária nossa, com a Valéria, da gente criar, onde estão sendo criados os condomínios, eles acabam usando. Aquele monte de área com a tecnologia de hoje, a prefeitura ou o meio ambiente podia fazer um acordo. Estou passando a ideia para alguém usar isso depois, talvez. A pessoa devia chegar e fazer um acordo com a empresa, assim, olha, nós vamos te liberar se desmatar, mas todas essas aves mandam um técnico lá em vocês vão tirar e nós vamos plantar em praça. Nós vamos plantar no meio das avenidas, porque você vai manter o cerrado vivo. Maneira de descortar tudo. Verdade. Pessoal, estamos chegando então a mais um final de um podcast, um papo agradabilíssimo aqui com o Paulo Roberto Brandão Veiga Jardim, jornalista, fotógrafo, epitólogo, né? Epitólogo. E isso foi um papo muito ambientalista, foi um papo assim agradabilíssimo, hein? A gente podia ficar horas e horas conversando aqui com vários temas, né? A gente nem chegou a comentar um pouco das suas viagens, dos países na qual ele passou uma temporada. Isso é até importante, viu, Marcos Marrom, trazer novamente o Paulo, para a gente continuar um papo aqui, porque o papo foi muito bom, né? Vou passar então a palavra para o Marcos Marrom, para suas considerações finais, Marcos. Agradecemos muito, viu, Paulo, pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, né? E aprendemos muito aqui hoje, né? A cidade, ela precisa de escutar, né? Porque é uma cidade que está sendo construída, né? Mesmo que tem, né, 102 anos, né? Fez esse ano, mas é uma cidade nova a esses tipos, a pensamentos, né? De sustentabilidade, pensamento aí de preservação, né? Porque a gente já tem exemplos, né, do mundo afora. Então, por que a gente vai chegar aos 500 anos sem fazer? Aí a gente está acabando com tudo. Acabando com tudo. Então, assim, agradecemos muito e esperamos que esteja aqui mais vezes, né? Quando quiser. Tomando o nosso cafezinho junto aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo, obrigado a vocês. E o que foi bom, ótimo. Agradeço ao Paulo Roberto Brandão Veiga Jardim pelo papo agradabilíssimo aqui hoje no canal Café com Ideias. Espero vocês no nosso próximo encontro, toda quinta-feira aqui. Dê aquele like, é muito importante para nós, para o YouTube entender, o algoritmo entender que o programa é interessante, para poder passar para mais gente. Obrigado, pessoal.